Olá, caro colega. Aqui, com certeza, não haverão quaisquer problemas de constrangimentos informáticos, bloqueios, blue screens, etc. Eu achei que era importante trocar esta informação, passar esta informação na mesma, porque o conhecimento é das melhores coisas que nós podemos ter e particularmente nós, na nossa área de atuação, é algo que faz de facto a diferença. Espero que gostes. Bem, o que é que eu tenho aqui para vos mostrar? É uma pequena apresentação que se vai basear em quatro aspectos essenciais: generalidades sobre fármacos, alguns aspectos relativos aos fármacos de protocolo, generalidades sobre a operacionalidade PEP. Vou dar aqui uma conclusão preliminar sobre um estudo que conduzi durante um ano e a minha proposta de atuação validação autónoma para o protocolo de display. Depois, na altura, explicarei o que é isto de cada um deles. É importante também percebermos, antes de mais nada, qual é o top de acionamentos, ou seja, quais são os acionamentos que são feitos mais vezes, e digo já que este gráfico nos últimos 6 anos tem-se mantido praticamente inalterado. Ou seja, top 5 de acionamentos é precisamente o AEC, o DAO, o DPN, o Trauma e o IND. O IND já sabemos que é aquela situação que pode mesmo ser IND, mas também pode ser um Kinder. Já sabemos todos disso, né? Duas outras tipologias de acionamento que não estão aqui, mas que são importantes, são a PCR e a DTC. DTC são cerca de 5.000 acionamentos mensais para esta tipologia. Ora, relativamente aos fármacos, que generalidades é que eu gostava de vos passar, especialmente para os colegas que não estão tão dentro desta área, ou que se dedicam inclusive a outras áreas, sem ser esta. Vou passar generalidades precisamente sobre este tema, que são importantes, especialmente na área que nós ocupamos e para a qual damos muito nós. Acho que é importante termos conhecimento destas generalidades. Antes de mais, para termos conhecimento destas mesmas generalidades, é importante reunir boas fontes de informação. É absolutamente essencial. Eu tenho aqui algumas que são guiam muito através destas, com muita regularidade mesmo. A primeira é a plataforma da Agência Europeia do Medicamento. A segunda é a famosa plataforma VAERS. O VAERS é uma plataforma que registra efeitos adversos relativos exclusivamente a vacinas e é uma plataforma detida pelo CDC, que é o Centro de Controlo de Doenças, e a FDA, que é a Food and Drug Administration, que nos Estados Unidos é o equivalente, de grosso modo, ao nosso Infarmed. Depois temos o Yellow Card, que no Reino Unido é o equivalente ao nosso Infarmed. Temos o Infarmed, obviamente, é francamente conhecido. Para além destas quatro essenciais, existe também o Drugs.com, o Medscape, o Drug Bank e, claro, o resumo das características do medicamento. Também este resumo é particularmente útil, precisamente porque é um resumo, mas que de uma forma concisa consegue fornecer informação importante, nomeadamente posologia, administração, efeitos secundários e adversos, entre muitas outras informações. Mas lá está, por isso é que se chama resumo de características do medicamento. Em relação à base de dados da EMA, a Agência Europeia de Medicamentos, é uma boa base de dados, sem dúvida. Conseguimos ter acesso a muita informação, apesar de os limites temporais ali são um bocado complicados. Trabalhar com limites temporais na base de dados da EMA é complicado, mas de resto considero uma informação, ou melhor, considero uma plataforma que nos dá muitíssima informação. Foi fundada em 1995 através deste regulamento que foi aprovado em 93 da antiga CE, e consultando este link consegue ter-se acesso a tudo o que são efeitos adversos, classificá-los, tipos, divididos por sexo, por país, etc. É muito interessante, sem dúvida nenhuma, consultar esta base de dados. Se vocês lá entrarem naquele link, vão encontrar muitos separadores e um deles é este. A chamada EudraVigilance, que é uma plataforma de vigilância, de farmacovigilância, diretamente da EMA, mas chama a atenção para estes dois separadores. O primeiro, vocês podem fazer a pesquisa por produto, um produto qualquer médico. O segundo, vocês podem fazer a pesquisa por substância, ou seja, paracetamol, amiodarona, adrenalina, ácido acetilsalicílico, etc.
E ele depois vai dar-vos o feedback, daquilo, obviamente, daquilo que vocês pesquisem e queiram saber. Depois temos o VAERS, que já vos falei há pouco. O VAERS foi fundado em 1990, Vaccine Adverse Event Reporting System. Disse-vos que há pouco que era de facto detido pelo CDC e pela FDA. É uma base de dados muitíssimo rica, das melhores bases de dados com as quais eu já trabalhei. Dá muitíssima informação. Qualquer pessoa que aceda ao link, o primeiro layout que vai ter é precisamente este. Podem agrupar isto por vários, por sexo, por idade, por lote de vacina. A pesquisa temporal também é muito boa aqui, ou seja, estabelecer limites temporais à vossa pesquisa é 5 estrelas. Mais abaixo, no layout, vocês têm aqui a possibilidade de pesquisar por grupos de sintomas, ou seja, a pessoa levou a vacina e depois tem febre, dor local, inchaço local. Isto é um grupo de sintomas, podem pesquisar por este grupo. Ou podem pesquisar por quaisquer outros grupos que são todos agrupados aqui. Vocês têm que ver aqui este mais. À medida que vocês clicam aqui no mais, ele abre mais uma série de opções e depois vocês vão escolhendo aquilo que vos serve ao fim e ao cabo. Tudo isto, mesmo o layout anterior, tudo isto atua ao fim e ao cabo como filtros. Vocês vão filtrando até afunilar a informação que querem. É uma plataforma 5 estrelas. Desde que seja utilizada de forma conveniente e honesta, utilizada, estou a referir-me a quem notifica e como é que notifica e se as notificações ficam disponíveis ao cidadão, que é isto que eu me refiro. É uma plataforma 5 estrelas. Temos também o famoso Orange Book, que é uma obra específica da FDA, e aqui estão reunidos tudo o que é fármacos, efeitos adversos, posologia, administração, etc. À exceção dos famosos medicamentos biológicos. Não entram aqui neste livro. Pois claro, temos o Yellow Card, tínhamos falado dele há bocado. O layout é relativamente simples de compreender, nada assim de extraordinário. Colocam aqui aquilo que querem investigar. Se quiserem pôr Cordaron ou... No que toca à investigação de bases de dados diretamente de outros países, temos de ter atenção aos nomes dos fármacos, porque nem sempre o mesmo fármaco tem o mesmo nome no outro país. Ora bem, a relação em base de dados do Reino Unido, o Yellow Card, foi criado em 1964 e é gerido pela MHRA, que é a Agência de Medicamentos do Reino Unido. Em Portugal, naturalmente, temos a Infarmed, criada em 93, sem dúvida nenhuma uma boa plataforma, e o Infarmed tem duas plataformas essenciais, que é o Prontuário Terapêutico Online. Antigamente, em meados dos anos 90, este prontuário era um livro do tamanho do mundo, quase. Podem fazer a pesquisa por aqui, por exemplo. Podem ir filtrando também, através dos diversos tipos de índice. É uma plataforma dentro daquilo que é expectável numa plataforma. Os limites temporais às vezes também aqui são complicados de conseguir, mas faz-se. E depois temos também outra plataforma diretamente associada ao Infarmed, que é o Infomed. É mais ou menos a mesma coisa, mas aqui vocês fazem a pesquisa por substância ativa /DCI. A DCI é um acrónimo que significa Denominação Comum Internacional. Para quê? Porque é que se criou esta DCI? Precisamente para evitar as confusões de, mas num país o mesmo fármaco tem um nome e no outro país tem outro nome. E assim DCI é igual para todos. Toda a gente sabe o que é um paracetamol, toda a gente sabe o que é um ácido salicílico, apesar disto não ser assim tão preto no branco. Porque relativamente aos Estados Unidos, por exemplo, continuamos a ter um problema com alguns fármacos. Cá são conhecidos por ter um nome e lá são conhecidos por ter outro nome. O fármaco é exatamente o mesmo. Outras bases de dados, como eu referi há pouco, o drugs.com, que é detida pela Sociedade Americana de Farmacêuticos, o Drug Interaction Checker, que é detida pelo Medscape, e o Drug Bank, que é gerido pelo Instituto Canadiano de Investigação em Saúde. Se vocês abrirem qualquer uma destas, o layout vai ser parecido com este. O drugs.com, Drug Interaction Checker, vocês colocam aqui o fármaco relativamente ao qual querem investigar. Aqui do lado direito tem aqui o Interaction Checker e clicam aqui e ele vai explicar-vos quais são os fármacos que interagem com aquilo e de que forma. Aqui o Medscape é mais ou menos a mesma coisa. Também tem o Drug Interaction Checker, só que isto é praticamente a mesma coisa. E aqui podem também colocar qualquer medicamento à base de plantas.
É exatamente a mesma coisa, só que é gerido pelo Medscape. E claro, temos o Drug Bank Online, que tem cerca de mais de meio milhão de fármacos, pode investigá-los de todas as formas, perceber efeitos adversos, faixas etárias, posologias de administração, etc, etc, etc. E relativamente aos nossos fármacos, os nossos famosos fármacos de protocolo. Ora bem, relativamente aos nossos fármacos, o que é que eu tenho para vos dizer? Bem, na verdade podia dizer muita coisa, mas vou cingir-me a alguns aspectos que eu considero essenciais. Para termos uma ideia, os fármacos em utilização ou previstos para serem utilizados ao abrigo dos protocolos STEP são muito antigos. Temos fármacos com mais de 100 anos. Os mais novos estão aqui assinalados, ou seja, o midazolam com 15 anos e o ticagrelor com 16. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que são fármacos que, dentro da sua janela de utilização, têm um perfil de segurança muitíssimo elevado. Porque tem uma média de anos de utilização de cerca de 70 anos. 70 anos a serem usados praticamente todos os dias. Posso até arriscar a dizer no mundo inteiro. Isto cria aqui um perfil de segurança, pelo que vão perdoar, mas torna um bocado fútil a discussão sobre o universo STEP utilizar fármacos. Quer dizer, isto são fármacos que, precisamente por tantos anos de utilização, os efeitos adversos estão muitíssimo bem identificados e a não ser que hajam choques anafiláticos fortes, graves, e que ia ocorrer, mesmo que ocorram, são coisas muito mínimas, muito residuais, porque de outra forma os fármacos seriam retirados do mercado. Mas não, estão no mercado há 70 anos, o que permite, além de identificação de todos os efeitos adversos, secundários, benéficos, etc., também permite, obviamente, estabelecer de um perfil de segurança muitíssimo robusto. Faço aqui uma exceção, eventualmente, para o ticagrelor. Como sabemos, é um fármaco que volta e meia está na ordem da discussão, porque deve ou não ser usado no pré-hospitalar. Bem, eu recomendo, para quem quiser, para que veja o estudo Plateau, chama-se mesmo Plateau, que aborda este fármaco em conjunto com um outro antiagregante e particularmente o seu papel no pré-hospitalar. Em todo o caso, independentemente das opiniões que cada um tenha sobre isto, o que eu acho é que a opinião sobre a utilização do fármaco no pré-hospitalar cabe ou caberá exclusivamente à equipa que eventualmente esteja na hemodinâmica e que vai trabalhar o doente que acabou de tomar um ticagrelor há meia hora ou uma hora. Para mim, a opinião cabe exclusivamente a eles, porque são eles que vão lidar diretamente com o problema. Só queria deixar aqui esta nota, mas assim, se puderem, consultem o estudo, Plateau. Bem, além do efeito terapêutico, sabemos que os fármacos têm muitos efeitos adversos, alguns uns mais, outros menos, e é sobre isto em concreto que eu vos quero falar relativamente aos efeitos adversos dos fármacos de protocolo. Começar pela aspirina. A aspirina, cada sexo, entre masculino e feminino, reage de forma diferente ao químico, neste caso ao ácido acetil salicílico, sendo que 54% dos efeitos adversos são registados para os homens e 41% para as mulheres. A faixa etária onde surge a maior fatia de efeitos adversos é entre os 65 e os 85 anos, que tem até 46% de efeitos adversos nesta faixa etária. Isto pode ficar adverso a muitas situações, eventualmente porque seja a faixa etária onde se utiliza mais este fármaco, ou em relação a outros, por exemplo. E que efeitos adversos são esses? Eu selecionei um conjunto de 6 efeitos adversos, ou seja, efeitos que incidem no trato gastrointestinal, situação cardíaca, psiquiatria, problemas sanguíneos, desordem hepatobiliar e um desconforto respiratório, torácico ou mediastínico. Aqui para a nossa conversa, para ser um pouco mais fácil, vamos chamar este desconforto o desconforto RTM. Respiratório, torácico, mediastínico. Os países de topo que registram a maior taxa de efeitos adversos relativamente a este fármaco são a França e a Alemanha. Os efeitos adversos são iguais. Eu selecionei este conjunto de 6 efeitos adversos, selecionei para todos os fármacos. Adrenalina, um fármaco também muito antigo, com muita barba já.
A adrenalina recolhe cerca de 55% dos efeitos adversos para o sexo feminino e 38% para o sexo masculino. A faixa etária, os 18 a 64 anos, que recolhe a maior parte dos efeitos adversos, até 45% dos efeitos adversos provocados pela adrenalina. 18 a 64 anos é uma enorme faixa etária, é uma vida. Portanto, esta faixa em concreto, relativamente a efeitos adversos, vale o que vale. O país de topo é a França e os efeitos adversos são os mesmos. O que é que muda é a percentagem. Relativamente a situações de trato gastrointestinal, pouco mais de 3,8%. Situação cardíaca, que recolhe 3,9%. Psiquiatria, com 2,8%. Problemas sanguíneos e desordem hepatobiliar nem chega a 1%. E o desconforto, total desconforto RTM, nem chega também a 1%, 0,4%. Próximo fármaco da lista é o brometo de hiperatrópio. Se calhar aqui o colega vai ficar surpreendido. O brometo de hiperatrópio para o sexo feminino recolhe cerca de 53% dos efeitos adversos. Para o sexo masculino recolhe cerca de 43% dos mesmos efeitos. A faixa etária 65 a 85 anos, que recolhe até 32% dos efeitos adversos. O país de topo nestes efeitos adversos para esta substância é a Alemanha. Relativamente aos efeitos em concreto, trato gastrointestinal 6,3%, situação cardíaca igual, 6%, cerca, psiquiatria 6% também, 6,5%, problemas sanguíneos e desordem hepatobiliar com 2,3% e 1%, cada um, respectivamente, e o desconforto RTM com 18,3%. É curioso que, de facto, todos estes fármacos que eu mostrei até agora e os que ainda vou mostrar têm sempre alguma desordem psiquiátrica. Ou melhor, não é sempre, atenção. Alguns destes fármacos desencadeiam, de facto, ou agudização de uma situação psiquiátrica que já exista, ou a ocorrência de uma situação psiquiátrica nova. Pode ocorrer, pode não ocorrer. Isto também, como eu acabei de vos mostrar, também muda consoante o sexo, mas convém que fiquemos alerta também com isto. Próximo fármaco, o salbutamol, tão bem conhecido de todos nós e que tanto jeito dá, não a nós, ao doente, efetivamente. O sexo feminino recolhe quase 60% dos efeitos adversos relativos ao salbutamol. O sexo masculino recolhe pouco mais de 37%. A faixa etária, por norma, é quase uma vida, que recolhe até 34% dos efeitos adversos. 18 a 64 anos. O país de topo destes efeitos adversos para esta substância é a Alemanha. Efeitos adversos são os mesmos, o que muda é a percentagem, como eu já expliquei há pouco. Portanto, trato gastrointestinal 5,6%, situação cardíaca igual, 5,6%, situação de psiquiatria 6,6%, problemas sanguíneos, desordem hepatobiliar pouco mais de 1% e o desconforto RTM 18,8%. Próximo fármaco, o famoso glucagon. O glucagon recolhe cerca de 58,4% de efeitos adversos no sexo feminino e 36%, cerca de 36% no sexo masculino. Faixa etária também é uma vida, 18 a 64 anos, que recolhe cerca de 51% dos efeitos adversos. O país em maior risco destes efeitos adversos para esta substância, a França. Os efeitos adversos são os mesmos, sendo que há uma grande percentagem de problemas do trato gastrointestinal do glucagon. Situação cardíaca 3%, psiquiatria 2,5%, problemas sanguíneos e desordem hepatobiliar, nenhum dos dois atinge sequer 1%, e o desconforto RTM com 5%. O ticagrelor. O ticagrelor recolhe cerca de 31% dos efeitos adversos no sexo feminino e mais de 65% no sexo masculino. Faixa etária 65 a 85 anos, que recolhe até 40% de todas as notificações de efeitos adversos, e o país de topo são França e Alemanha. Não sei o que é que se passa com esta malta, com os alemães e com os franceses. Em termos de efeitos adversos, são os mesmos. Portanto, trato gastrointestinal 12%, situação cardíaca quase 9%, psiquiatria não chega a 2%, problemas sanguíneos quase 3%, desordem hepatobiliar 0,5% e o desconforto RTM 12,3%. O fentanil, o famosíssimo fentanil, que ainda mais ou menos alerta sobre o que se passa desde há 50 anos com o fentanil nos Estados Unidos, em que
aquele país tem atravessado as chamadas ondas de fentanil, em que as pessoas ficam completamente, pessoas de faixas etárias muito jovens, entre os 15, 30, 35, 40 anos, completamente viciadas em fentanil. É algo assustador. As pessoas portam-se como estátuas, portam-se como literalmente zombies. E os Estados Unidos, há pouco tempo, quando digo pouco tempo, talvez 2, 3 anos, registrou mais uma onda de fentanil na cidade de Filadélfia. Horrível. Só mesmo vendo é que se tem ideia do que é que eu estou a falar. O fentanil recolhe cerca de mais de 50% dos efeitos adversos no sexo feminino e quase 44% dos mesmos efeitos no sexo masculino. Faixa etária de 18 a 64 anos, é uma vida também, que recolhe até 48% das notificações de efeitos adversos. País de topo, Alemanha e França, como sempre, isto eu refiro-me à questão à Europa, mas com certeza que se eu tivesse feito esta pesquisa para o mundo inteiro, os Estados Unidos com certeza que apareceriam em primeiro lugar. Em termos de efeitos adversos, em termos de tipologia, são os mesmos. O que muda é a percentagem. E, efetivamente, a psiquiatria, com mais de 13% das notificações, sinceramente não me espanta. Uma situação cardíaca com um pouco mais de 5%, trato gastrointestinal com 6,5%, problemas sanguíneos e desordem hepatobiliar são residuais e o desconforto RTM com 6, pouco mais de 6,5%. O DNI, famosíssimo DNI, um fármaco antigo também, recolhe cerca de quase 47% dos efeitos adversos no sexo feminino e quase 50% dos mesmos efeitos no sexo masculino. Faixa etária entre os 65 e os 85 anos, que recolhe quase 46% dos efeitos adversos. É natural, 65 a 85 anos, sabemos porque é que serve o DNI, portanto, se calhar não espanta assim ninguém. O problema do DNI, a tal questão do uso no infarto inferior. Não deve ser utilizado em situações de infarto inferior porque provoca alterações major no retorno venoso. E estas alterações, se usadas em casos de infarto inferior, ou melhor, e o DNI, se usado em casos de infarto inferior, tendo em conta estas alterações de atraso no retorno venoso, e atraso imenso, resultado, o ventrículo direito ou não ficará cheio sequer, ou terá muita dificuldade em encher. O próximo passo dentro desta fisiopatologia, o próximo passo eventualmente é a paragem cardiorrespiratória. País do topo, Holanda, aqui uma exceção. Os efeitos são os mesmos, portanto, situação cardíaca está no topo, com cerca de 9,5%, trato gastrointestinal cerca de 7%, psiquiatria cerca de 3,5%. Aqui os problemas sanguíneos e a desordem hepatobiliar já não são tão residuais, cada um já tem mais de 2%, e, claro, o trato, o desconforto respiratório, torácico e mediastínico, RTM, com um pouco mais de 4, pouco mais não, quase 5%. Diazepam é uma benzodiazepina, como sabemos. Esta benzodiazepina provoca cerca de 47%, quase 48%, dos efeitos adversos no sexo feminino. No sexo masculino, quase 47%. É daqueles fármacos que, em termos de efeitos adversos, entre sexo masculino e sexo feminino, estão ela por ela. Faixa 18 a 64 anos, é uma vida, portanto, isto foi como eu vos disse há pouco no outro fármaco, vale o que vale, mas recolhe até 65% dos efeitos adversos. Provavelmente porque é a faixa etária em que este fármaco é muito mais usado. País do topo nestes efeitos adversos é a França. Os efeitos adversos são os mesmos. O que é que muda? A quantidade, ou seja, a percentagem. 5%, cerca de 5% para o trato gastrointestinal. Situação cardíaca, 8,5%. Psiquiatria, quase 30%. Não me espanta, sinceramente. Problemas sanguíneos e desordem hepatobiliar, pouco mais de 1% cada um. E o desconforto RTM, 7,6%. Bem, relativamente ao estudo que eu vos referi logo no início, foi um estudo que eu fiz durante um ano e aprendi umas coisas giras. Em termos de participação desse estudo, temos a DRL-VTA com mais de 98%, DRC com 1,14% e a DRM com 0,57%. Foram recolhidas 1136 ocorrências, das quais 1054 são AM.
Dentro do perfil operacional, do perfil de pacientes, temos as faixas etárias top, 11,5% para a faixa dos 20-40 anos e 26,9% para a faixa dos 60-80 anos. Distribuição por sexo, 59%, quase 60% são de sexo feminino, 40, pouco mais de 40% são de sexo masculino. Ora, em termos de SHAMU, 3,5% das pessoas eram saudáveis, mais de 41% tinham doença cardiovascular, 16,2% doença respiratória e 39,2% estavam anticoagulados ou antiagregados. Em termos de parâmetros vitais, quase 60% não tinham sequer alteração dos parâmetros vitais, ligeira alteração, com 26%, alteração grave ou crítica, com 11,7%, em PCR à chegada, cerca de 5%. Destes 5%, quase 35% tiveram verificação de óbito no local. Em termos de top de acionamentos neste estudo que levei a cabo durante um ano, a dispneia, sem dúvida nenhuma, que se destaca, com quase 31% das ativações. A conciliação de 73%, o que é a conciliação? Basicamente é se a equipa, quando a equipa AM chega ao local, se aquilo que lá encontram se é coincidente com o acionamento, o motivo de acionamento. E de 73% creio que é uma porcentagem bastante boa, tendo em conta que já houve conciliações de 54%, de 58%, portanto 73% parece uma porcentagem francamente interessante. À exceção da dispneia, temos a DTC, que veio praticamente logo a seguir, e o trauma. Mas o trauma já sabemos que é um acionamento de massa, digamos assim. E depois temos a AEC, ou seja, aquilo que vocês veem aqui é um pouco mais elevado, está dentro também, à exceção desta questão do DMS, está dentro do top 5 que eu vos mostrei logo no início desta apresentação. Em termos de prioridade, 14,5% foram classificados em P1. Destes 14,5%, quase 28% não tiveram acionamento SAV em simultâneo. E uma vez o SAV estando presente no local, apenas cerca de 18% tiveram acompanhamento até ao serviço de urgência. Mais de 85% são classificados em P3. Presumo que isto não seja particularmente novidade para ninguém. Em termos de protocolos, acionamentos viáveis são estes. Portanto, acionamentos de protocolo para a dispneia foram 352, para a dor torácica foram 137. Em conjunto, representam quase 46,5% de todos os acionamentos. Parece-me um número interessante. Vamos ver agora a seguir primeiro. Ora bem, dos protocolos validados, o número de protocolos validados corresponde apenas a 34,9% dos acionamentos para dispneia e para dor torácica, mas quando foram validados, o que é que aconteceu? Recuperação substancial ao total em quase 87% das vítimas, o que me parece um número bastante interessante, e sem melhoria 13%. Dor torácica, recuperação substancial ou total 82% e sem melhoria 18%. Em termos de perfil de acionamento dentro do DMS, ou seja, o suposto AVCI, número total de acionamentos 46, representa 4,36% de todos os acionamentos. Destes 46 foram solicitadas 25 vias verdes AVC, ao CODU, obviamente. Aceites 17, representando 68% deste total. Via verde AVC intra-hospitalar 24, ou seja, 96% do total. Triagem laranja, 100% das 24. E depois, em tempos, fiz uma proposta. Devo ter enviado para aí 5 mails para 3 pessoas diferentes. Não obtive qualquer resposta sobre isto, mas a minha proposta para a validação automática passava por aqui. Validação automática do protocolo de dispneia. Tenho também uma proposta para as recusas de transporte, mas considero que esta proposta do protocolo de dispneia parece-me bem mais emergente, digamos assim. Como é que isto funciona? Funciona através de um score. Eu fiz em Excel aquilo que seria ou poderia ser o protótipo
de um mecanismo de score adotado no iTeams, tendo em conta que também este detalhe, que é quer o salbutamol, quer o brometo ipratrópio, são parte integrante da lista de medicamentos essenciais da OMS. E como é que funcionava este score? Basicamente, tinha em duas partes. As partes que identificam a ficha, a validação, a ficha CODU, a AM e a idade do doente em anos, obviamente. E depois, respondendo a esta questão, portanto, qualquer um de nós teria que responder a estas 6 questões, leva para aí 10 segundos, se tanto, e consoante ele vai mudando a resposta, ele vai fazendo um score, ou seja, a cada resposta de sim ou não, ele vai atribuir um score e depois vai demonstrar um total nesse score. E à medida que o total vai mudando, se for superior a 4, vai ativar o protocolo, ou seja, aqui deixa de estar verde e passa a estar vermelho. Vou dar-vos aqui um exemplo. Se a alteração é inferior a 95, vou colocar assim, já mudou logo para vermelho, ou seja, neste momento tínhamos uma validação automática. O doente fez uso de salbutamol? Não. Sinais evidentes de esforço ventilatório? Sim. Vamos pôr não. Mesmo que eu coloque aqui não, ainda se mantém dentro do score suficiente para a administração do protocolo. Se eu colocar a presença de piora? Sim. Pele pálida? Sim. Está presente taquicardia? Sim. Aqui continuamos a ter validação automática do protocolo. Isto funcionaria como, a partir do momento em que ele atingisse este ponto vermelho, imagina que eu agora ponho aqui não, já passa a verde. Ou seja, tudo isto seria, lá está, como eu expliquei há pouco, seria um protótipo, isto ia graduando e ao fim dava um score. A partir do score 4 havia validação automática que seria formalizada através de um botão no iTeams, por exemplo. Parece-me muito interessante isto, mas infelizmente não obtive resposta. O que é que isto permite ao fim e ao cabo? É para o benefício do doente, não é para o nosso benefício. Porque se a maior parte das dispneias, consoante vimos aqui, de facto não o são, há aquelas dispneias, vai haver sempre aquela percentagem de dispneias, pouca, é verdade, mas vai haver sempre essa percentagem que nós chegamos ao local e o doente está francamente aflito. E não se esqueçam que uma pessoa aflitíssima para conseguir respirar, com saturações miseráveis de 80, de 75, cada segundo é uma eternidade para aquela pessoa. O que não é muito compatível com estar a escrever no iTeams, depois passar dados, esperar a validação médica. Isto não faz sentido. Tendo em conta o que eu disse há pouco sobre o fato do salbutamol e do brometo fazerem parte da lista de medicamentos essenciais do OMS, ter em conta também que são medicamentos com alto perfil de segurança, nada disto faz sentido. O que faz sentido é ajudar a pessoa o mais rápido que nós podemos. Colega, espero que tenhas gostado disto. Podíamos fazer muita discussão sobre isto ou sobre outros temas que abrangem direta e indiretamente a nossa atividade e a nossa área de atuação, mas talvez fique para uma outra oportunidade, talvez fique para um Zoom eventual que seja marcado em que todos possamos trocar impressões. Mas por agora quero deixar só algumas notas. Relativamente aos efeitos adversos que eu demonstrei, estes efeitos são na realidade pouco significativos. No cômputo geral do espaço económico europeu, são efeitos pouco significativos. E tanto assim é que Portugal nem sequer aparece. Porque em Portugal é residual. As notificações de efeitos adversos são tão residuais que nem valem a pena a discussão. O que torna, falando em discussão, o que torna fútil, absurda, ridícula, até direi, qualquer discussão sobre não, a classe TEP não pode administrar fármacos, se não pode acontecer isto, aquilo ou aquilo outro. Um perfil de segurança enorme. Portanto, essa discussão do TEP não deve, é ridícula, absolutamente ridícula, fútil e que apenas serve um interesse corporativista que já todos conhecemos muito bem e de gingeira, como se costuma dizer. Portanto, já sabemos o que é que a discussão. E a discussão vai se mantendo, vai tendo palco, porque o interesse nunca foi, nem nunca é o que mais importa, que é efetivamente o doente. O doente que naquele momento está a passar mal, está à rasca, passa a expressão, ele é a razão que todos nós existimos, ao fim e ao cabo. Mas nestas discussões de emergência pré-hospitalar, nas quais somos constantemente atacados pela classe do costume, os enfermeiros, somos constantemente atacados de uma forma vil, quase de uma forma cobarde. Nestas discussões, o doente não está na equação, porque sabemos bem porque é que estas pessoas decidem atacar, invadir uma área que não é deles, apesar de nos hospitais faltarem enfermeiros à tonelada, há serviços encerrados por falta de enfermeiros, mas ainda assim esta malta acha que tem que invadir a área que é dos outros e não somos só nós a sofrer com isso. Eu tenho vários amigos em várias áreas da saúde,
nomeadamente fisioterapia, nutrição, técnica diagnóstica e terapêutica, e eles queixam-se exatamente do mesmo. Eu não sei quem é que disse a estas pessoas que o curso deles era melhor que os outros todos. Não sei quem é que lhes disse, nem sei quem é que lhes pôs isso na cabeça. Mas quem quer que seja que foi, enganou-os redondamente. Outro aspecto, outra nota, aliás, relativamente ao estudo. O estudo que eu fiz tenciono publicá-lo. E entre as muitas conclusões possíveis de retirar para a classe TEP, todas elas podem ser resumidas numa só coisa, que é a classe TEP, tendo a oportunidade e quando é chamada a provocar na vida de alguém uma diferença significativa, substancial, positiva, a classe TEP consegue fazê-lo 5 estrelas, com 100% de eficácia e eficiência. Nunca te esqueças disso.